primeiro aviso, né? Efetivamente, já temos agora na nossa página lá, quando vocês entrarem na minha conta de vocês e atualizarem seu site. Lembrando, né, daquele avisinho que eu dei para vocês, o nosso site ele é um SPA, então pode ser que ele mantenha algum cache do seu navegador. Acessem a plataforma, vejam a minha conta de vocês e vejam se já está com o grupo aqui. Caso o grupo não esteja, não tem importância, só limpa ou acessa da aba anônima, loga de novo, que vocês já vão carregar as informações, tá? Então a gente já trouxe para essa área da minha conta aqui, né? A gente já trouxe esse card novo, que é o nosso card do nosso grupo. A gente queria trazer uma coisa mais pública, né? Poder trazer ali as coisas que a gente posta, mas infelizmente ainda a gente não tem plugin para isso e tudo mais. Então, como a gente não tem, o Facebook não tem uma API pública para isso, a gente trouxe só o que a gente tem, né? Que na verdade é um link para o grupo. Aqui, o que esse grupo tem? Ele, obviamente, a capa do grupo, nome, quantos membros tem e tudo mais, tá? Aqui, quantos amigos a gente tem no grupo também, né? Em comum. Descrição, e aí tem uma parte legal. Se você não tá no grupo, já vai aparecer o botão para você solicitar a entrada por aqui mesmo. Você não precisa entrar no grupo para fazer o request. Se você já está no grupo, ele aparece o Visit. Obviamente que se você clicou, ele vai abrir uma aba nova e já vai mostrar o grupo para vocês. Então, ó, já estou logado com a minha conta, ele já foi lá para a tela do grupo e já tem algumas coisas. Quando vocês forem aceitos, tem aqui um post fixo nos avisos, que é como que são as regras para vocês saberem quando perguntar e tudo mais. Então isso aqui já tá legal. Uma das vantagens da gente já ter o grupo é que a partir dessas últimas aulas aí de segunda para hoje, eu vou colocar todas, tá? Todas as aulas de lógica, eu vou colocar tanto o PDF quanto a bibliografia dos sites que a gente acessou para vocês poderem estudar e tudo mais, tá bom? Então, esse é o primeiro aviso que eu tinha para dar para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí essa questão do grupo, a gente fez com bastante carinho para vocês, vamos responder tudo lá. Legal, já falei aqui da questão do grupo, vou falar de mais uma coisa importante que vocês pediram aí e que a gente vai falar antes do começo da aula. Muita gente está com dúvidas sobre a questão da pontuação de participação da live. O Marlon já fez uma pergunta muito legal hoje, mas eu recebi e-mails e tudo mais, e já vamos esclarecer alguns pontos. Como que funciona a participação aqui das lives e etc. Quando vocês vão participando, a gente sabe o número de participantes que tem na live, mas a gente não sabe quem são esses participantes. O YouTube não disponibiliza esses dados. Então eu sei que tiveram 300 participantes durante toda a live, mas eu não sei quem são quem. Então sempre é legal vocês pegarem e a gente faz um trabalho manual aqui, a gente faz isso manualmente, tá? E dá um boa noite, falar, oi gente, tô aqui, alguma coisa assim no chat. Por quê? Porque a gente vai contabilizar o nome de todo mundo que participou pra gente poder dar a regra de pontuação. Então essa é a primeira coisa, né? A gente se baseia pelo chat e não pela quantidade de pessoas que abriu e fechou ali o vídeo em si. Uma segunda parte importante é a galera perguntando sobre a pontuação de participação. A pontuação de participação se dá pela quantidade de participação efetivamente que você teve na aula, né? Então, se você fez perguntas, se você ajudou alguém ali respondendo alguma pergunta. Porém, esse número não faz muita diferença no ranking mensal, gente. Só para vocês terem uma ideia, a nossa média de pontuação durante o ranking de participação é de 50, 60 e 70 pontos. Onde de determinado comentário até tantos comentários você pontua 50, de tantos comentários até tantos comentários 60 e de tantos comentários até tantos comentários em diante 70. Ou seja, se você fizer 1000 comentários, você vai pontuar 70. Então, isso é a primeira coisa que algumas pessoas vieram perguntar. Eu fiz 20 perguntas e eu só ganhei 70 pontos. Por quê? Porque a gente tem um teto. A ideia é que a participação é como se fosse de uma escola, né? Na escola você passa pela prova e não por ter ido à aula. Aqui é a mesma coisa. O desafio, se vocês prestarem atenção, ele vale muito mais pontos. Principalmente o desafio no dia, ele vale muito mais pontos que a pontuação. Você ganha 70 pontos no máximo por participar da live e 1.250 pontos por acertar o desafio todo. Então vocês podem perceber que a pontuação da participação não faz muita diferença. Ela só dá uma desequilibradinha, tá? Então eu já contei até números que a gente não deveria contar para vocês não ficarem viciados, mas vocês entenderem que a participação não faz diferença no ranking mensal. Se você acertar todas as perguntas de todo o desafio, pode ter certeza que você vai estar no ranking com certeza, porque a participação não vai fazer diferença, tá bom? Deveria, mas a ideia não é efetivamente a gente quer que vocês se destaquem pelo conhecimento e não pelo compartilhamento. A gente agradece muito, isso cresce, ajuda a gente a dar continuidade,
mas não é o foco, tá, gente? Eu não quero desvirtuar vocês, que vocês virem evangelistas da Devaria, né? Que comece a falar da Devaria para todo mundo. Óbvio que vocês vão falar porque vocês gostam da Devaria, e não porque vocês ganham benefícios com isso, tá? A gente agradece, mas a ideia de vocês aqui é que o ranking seja para quem tá entendendo a matéria, e não para quem tá ajudando a gente a crescer, tá? Não, o que a gente tem hoje de pontuação, Flávio, é simplesmente desafios e participação na live. Os comentários nos demais vídeos ainda não estão pontuando, até porque a gente não fechou a verificação com o Google, tá? E a gente, de qualquer forma, a gente já fez uma trava para não ficar injusto. Então, por exemplo, você participou da live do dia 8. Dentro dessa semana, a gente vai somar todos os comentários e dentro desses comentários, se atingir o limite, você vai ganhar uma pontuação só de participação. Então imagina que a sua participação é semanal e não, né, efetivamente por vídeo, tá? Então é literalmente live, participação na semana e desafios, tá? Até porque não é para vocês chegarem no level 100 muito rápido, tá, gente? A ideia é que o jogo seja evolutivo. Imagina, a gente nem começou a falar de programação e vocês estão no level 50. Não faz o menor sentido. Vocês vão subir de level bastante conforme chegarem as linguagens de programação. Porque aí vocês vão ter várias linguagens, etc e tal, tá? O like é legal, ajuda a gente, mas obviamente ajuda a gente a divulgar, mas efetivamente eu quero que vocês ganhem ponto por participação e por aprendizado, tá? Ajuda a gente fica feliz. Quem não tá inscrito no canal já se inscreve. Para entrar no grupo, eu fomentei isso já em outras lives, mas eu já vou falar nessa também. Para participar do grupo, obrigatoriamente tem que estar inscrito no canal e cadastrado na plataforma. E de preferência que os nomes sejam parecidos, tá, gente? Não adianta você chamar abacaxi no site e no YouTube você chamar caminhão, que eu não vou conseguir achar o match, tá? Como a gente ainda tá fazendo isso manualmente, o match a gente vai se basear pelo nome. Isso é uma dica aí até de mercado, já vou dar uma dica. Eu sei que a gente tem os nossos usuários de videogame, aqueles nomes, né, aqueles nicknames que a gente ama, só que quando a gente vai para uma ideia corporativa, a ideia é que o e-mail, o cadastro, o login, etc e tal, tenha efetivamente o seu nome ali, por uma questão de identificação e tudo mais. A pessoa não vai contratar seu nickname do jogo, ela vai contratar a pessoa. Então já fica uma dica de vocês usarem as redes sociais aí, não só para Devaria, para a vida de vocês. Nessa questão de programação, utilizem os nomes reais, né? Porque aí vocês conseguem ter um link. Não adianta no YouTube você ser usuário XPTO e na plataforma você tá cadastrado como Rafael. A gente não vai conseguir achar vocês, tá? O Josemar falou que ele ainda tá confirmado, que ele já tá atrasado na matéria, mas que ele começou agora, mas tenho muita vontade e irei desbravar. Josemar, seja bem-vindo. A gente já vai começar a nossa aula. Entenda uma coisa importante para te deixar bem engajado. A nossa pontuação mensal, ela zera todo mês. Como eu disse, ela é mensal. Então, a partir de abril, não é porque você entrou em março e o pessoal já tem um monte de ponto na sua frente que você não vai competir pelo ranking em abril. Então, abril a gente zera a pontuação e manda bala de novo, cara. Você tem total chance de conseguir aí pegar. Como é que tá aí, Kaique? O Matheus fez um comentário importante. Matheus fez um comentário importante. Com esse negócio de grupo, seria legal pontuar lá também quem trouxesse os conteúdos de estudo, artigos autorais. Sim, tem como, tá, Matheus? Isso é um dos nossos planos. Por isso que eu pedi que no grupo vocês estejam cadastrados tanto no YouTube quanto na plataforma para a gente poder pontuar. Mas a gente ainda não quer desbalancear muito o grupo, tá, gente? Eu sei que isso é importante, mas pensa como participação semanal. Eu não quero desequilibrar muitas pessoas. Tipo assim, a pessoa participa no grupo, participa não sei o que lá, tudo bem, ela realmente está participando, mas eu quero dar chance para as outras que estão atirando 10 em todos os desafios, tá? Então, começando a nossa aula de hoje, aula importante, bastante coisa para a gente falar. Hoje é a nossa última aula de lógica de programação, a gente precisa fechar o assunto efetivamente e faltam alguns pontos importantes e a gente vai deixar para falar deles hoje. Então, nossa matéria se resume em constante, variáveis e operadores lógicos, tá bom? Começando, né? A gente vai ter uma pequena revisão do que a gente falou aí das últimas aulas e tudo mais. E depois a gente já vai falar de dados e de tipos de dados, tá bom? Então, começando, né? Na última aula a gente teve uma matéria de estrutura de repetição, né? A gente já tinha estudado estrutura de seleção, lógica de programação, técnicas de lógica de programação. E aí na última aula o nosso foco principal foi na estrutura de repetição. O que são essas estruturas? São partes do algoritmo onde a gente quer que uma determinada instrução execute uma ou várias vezes de acordo com uma condição. É o que a gente chama de loop, né? Essa instrução, enquanto a condição for verdadeira, ela vai continuar executando várias e várias vezes. E por que essa estrutura de repetição é importante para a gente como programador, né? Porque muitas coisas que a gente vai fazer, inclusive nos exemplos que a gente deu na última aula, né? Trocar o pneu e etc e tal, tem ações que se repetem. Por exemplo, na hora de trocar o pneu, a gente tem que desparafusar mais de um parafuso.
Mesma coisa quando a gente falou lá do descascar a cenoura, né? Enquanto a cenoura tiver casca, a gente tem que ir descascando ela. Então, efetivamente, essas ações que se repetem, para a gente não escrever várias instruções, né? Vou desparafusar o parafuso 1, desparafusar parafuso 2, desparafusar parafuso 3, desparafusar parafuso 4, a gente transforma isso logicamente num loop. Como? Dado que o pneu ainda tem parafusos a desparafusar, então desparafusa um parafuso. E aí não importa se ele tem 4 ou se ele tem 10 parafusos. Enquanto a roda ainda tiver parafusos para desparafusar, efetivamente a gente consegue rodar a instrução que está no loop, tá bom? Seguindo então, né, falando da nossa estrutura de repetição, a ideia é que, dada uma condição, enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai entrar no que a gente chama de loop, tá? E aí, em cima disso, a gente sabe que as estruturas de repetição servem para repetir um conjunto de instruções sem que seja necessário escrevê-la várias vezes. Esse é o principal ponto da estrutura de repetição. E aí a gente falou das 3 técnicas, né, de estrutura de repetição. A primeira delas é o for, né, que é o faça, que tem essas características que deve ser usado quando a gente tem um número exato de repetições, é conhecido. E utiliza-se uma variável literal, né, ou inteiro para fazer esse controle. Depois, a gente tem um exemplinho aqui, né, que eu acho que é sempre legal, melhor o exemplo do que um texto propriamente dito. Então, para a gente utilizar a estrutura de repetição for, o que a gente faz? A gente cria uma variável do tipo inteiro, vamos falar de variável hoje, tá? Eu deixei para explicar de variável hoje. E aí, para contador de 1 até 100, a gente escreve o contador. Ou seja, ele controla o for sempre por uma variável. Ele vai pegar essa variável e enquanto ela estiver dentro dessa condição, qual que é a condição? Enquanto o contador for de 1 até 100, é uma condição, né? 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai escrever o contador. Então, um dos princípios do for, né, ele tem 3 cláusulas, né? A primeira cláusula é a inicialização da variável, a segunda cláusula é a condição e a terceira cláusula, para quem lembra lá do desafio, né, é o incremento ou decremento, certo? Isso caiu no pergunta do desafio. Tô ajudando o pessoal que não fez ainda. Beleza. Depois disso a gente estudou a estrutura de repetição while, que é uma estrutura mais simples, né? Também caiu lá no desafio. Uma das estruturas é a estrutura de repetição mais simples, por quê? Porque ela só precisa efetivamente de uma condição. Enquanto aquela condição for verdadeira, ele entra nela. Se ela for falsa, ele sai. Então, aquele mesmo exemplo, né, de algoritmo que imprime de 1 até 10, o que a gente tem? A gente tem um contador, a gente atribui a esse contador o valor de 1, e aí a gente faz o quê? Enquanto o contador for menor que 10, condição, ele faz. Ele vai escrever o contador e aí depois disso ele faz a atribuição. Então, se vocês... o incremento aqui, né? Então aqui vocês conseguem perceber que o segredo do while é que ele só precisa da condição. Porém, para que o while funcione que nem um for, ó, prestem atenção. Isso aqui e isso aqui o for faz automaticamente. Então, para que um while funcione como um for, você programador, controlar o incremento e decremento. E aí lembra que vem um ponto de boa prática, né? Por que a gente falou que a gente sempre usa o for? Porque o for evita o erro do programador, o erro do ser humano. Porque se eu for lá e esquecer de fazer essa linha do contador aqui, blá blá o meu algoritmo. Entendeu? Então a ideia de sempre usar mais o for do que o while é justamente pela questão do que o while ele pode ter um erro humano e a gente sempre evita, tá? E aí, por último, a última estrutura de repetição que a gente estudou é o do while, né? Que é muito parecido com o while e com o for, só que a diferença é que o check dele é no final. Então ele primeiro executa tudo que está dentro do loop e depois que ele terminou a primeira volta do loop, ele vai lá e checa a condição. E se a condição for falsa, ele não faz o loop de novo. Caso a condição seja, ele vai lá e executa de novo. Tem uma coisa muito boa no do while, porque ele sempre executa, mas isso também pode ser negativo, né? Porque a gente pode acabar fazendo o nosso algoritmo dar erro. Por exemplo, a gente fez o teste lá no descascar a cenoura. Se eu uso um do while no momento de descascar a cenoura, eu não checo se a cenoura tem casca antes de descascar. Então, se eu pegar uma cenoura ralada ou uma cenoura cozida e fazer o do nela, eu vou descascar sem ter casca. Ou seja, eu estou quebrando o meu algoritmo. Ele vai cortar lá o que está ralado e tudo mais. Então, o do while tem que ser usado como última opção, porque ele só é utilizado para executar a primeira instrução e depois fazer o loop. E isso é muito perigoso. Então, né, falando naquelas boas práticas que eu passei para vocês, né, o que a gente tem? Primeira boa prática é sempre usar o for.
Segunda boa prática, usar o while. E em último caso, quando realmente necessário, a gente usar o do while, tá? Logicamente, né, falando assim de lógica de programação, a gente quase nunca usa do while. Posso dizer que menos de 1% dos casos a gente usa do while, tá, gente? Então é para vocês entenderem aí como dá para resolver tudo com while e for, tá? E aí temos um exemplo do while aqui, que é o quê? Ele primeiro escreve, ó, a mesma coisa igual do while, né? Ele vem, cria o contador, ele vem, instancia o contador, e aí efetivamente ele escreve o contador, atribui, né, faz um incremento no contador, e depois que ele checa se o contador é menor que 10. Qual que é o problema disso? Se isso aqui não for algo que você queira que aconteça no primeiro momento da instrução, vai gerar um erro. Então, o do while, ele sempre executa primeiro para checar depois. E isso pode ser um problema, como o caso eu falei aí do descascar uma cenoura, certo? Beleza. E aí a gente já fez a nossa revisão, a gente vai começar a falar um pouquinho da nossa matéria de hoje, e eu vou dar uma introdução bem básica, né, nessa primeira parte, até para a gente já tirar as dúvidas e tudo mais, de dados e tipos de dados. O que são dados, né? Dados são observações documentadas ou resultados de medição. A disponibilidade de dados oferece oportunidade para obtenção de informações. Os dados podem ser obtidos pela percepção através dos sentidos, por exemplo, observação, ou pela execução de um processo de medição. Ou seja, trazendo para uma analogia mais simples, né? Às vezes os termos técnicos são complicados. Um dado é uma informação que você vai utilizar. E aí, como que eles dizem, né? Quando você fala de um dado na vida real, você está falando de uma informação ali que você coletou, né? De acordo com dados do IBGE, o IBGE viu que a intenção de voto é que o candidato X tenha 53%. Esses dados do IBGE quer dizer que o IBGE foi lá e perguntou para alguém e aquilo virou uma informação. Dados igual a informação. Já anota aí no cérebrozinho, no dicionário do programador. Dados igual a informação. Só que trazendo isso para sistemas, o que um dado é? O dado é uma informação que a gente vai utilizar dentro do algoritmo. Então, por exemplo, quando eu falei de calcular as médias, por exemplo, a gente tinha a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4 e a gente tinha a média. Essas 5 informações não são 5 informações? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a média. Essas 5 informações são 5 dados, que são informações que a gente vai utilizar dentro do nosso algoritmo. Então entenda, toda vez que alguém falar dados, né, e a nossa próxima matéria é banco de dados, trazendo para analogia, banco de dados igual a banco de informações. Eu vou executar o meu algoritmo vai gerar dados, vai gerar informações, né? Informações de entrada, informações de saída, e essas informações precisam ser armazenadas em algum lugar. Em resumo, é isso. Vou deixar para o Dani, que o Dani é muito mais proficiente em banco de dados que eu, para ele contar isso para vocês. Mas, trazendo para analogia, dados são informações. E para a gente hoje, né, eu fugi até a aula de hoje, né, a gente teve 3 aulas de lógica, eu fui para muitos exemplos da vida real. Não tem como a gente falar de variável, constante e operadores sem começar a falar de sistema mesmo. Então hoje vai ser uma aula que a gente vai começar a fazer uma migração, né, de termos da vida real, de algoritmos da vida real para algoritmos sistêmicos, tá? E aí, obviamente, a gente vai precisar saber quem são esses dados, né? Continuando então, né? Quem são esses dados pra gente na lógica de programação? Na lógica de programação e na programação em si, os dados são manipulados através de variáveis e constantes que são utilizadas durante todo o algoritmo e código. Ou seja, a gente vai falar o que é uma constante, o que é uma variável, mas vocês já podem entender que os nossos algoritmos funcionam através de dados. Dados de entrada, dados de saída. Lembra que todo algoritmo, assim como todo computador, ele trabalha em entrada, processamento e saída? Isso não muda. Então a gente vai ter dados de entrada, a gente pode ter dados de processamento e dados de saída. A gente pode ter dados que a gente recebe quando começa um algoritmo, a gente pode ter dados que só são utilizados durante o processamento do nosso algoritmo, e por último, a gente pode ter dados que são de saída. Voltando para aquele exemplo da média, para ficar bem claro. Quais são os dados de entrada daquele nosso catálogo lá de média? Os dados de entrada são as notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. São 4 dados, e esses dados são os dados que a gente precisa para começar o algoritmo. O que é um dado de entrada? É um dado que o algoritmo precisa para começar. Quais são os dados de processamento? Tem um só, a média.
né? A média, depois que você soma as 4 notas e divide por 4, aquilo dá um resultado. Aquele resultado fica salvo no dado da média. E aí, qual que é o dado de saída? Não é a média. Lembra que no nosso algoritmo a gente tinha uma verificação que se a média fosse maior que 7, a gente escrevia aprovado, e que se fosse menor que 7, a gente escrevia rejeitado? Qual que é o nosso dado de saída, então? É aprovado ou rejeitado. Ou seja, naquele nosso algoritmo da média, né? Eu posso até abrir ele aqui para ficar mais claro visualmente para vocês. E aí, ó, se a gente pegar aquele da média, vocês podem perceber efetivamente o que a gente tem. Olha aqui. A gente faz um loop para receber todas as notas. Então, receber a nota 1, já um dado, olha aqui. Receber a nota 1, um dado. Receber a nota 2, segundo dado. Receber a terceira nota, 3 dados. Receber a quarta nota, 4 dados. Terminei de receber, ele vai lá e calcula a média. Ó. Soma todas as notas recebidas e divide pelo total de notas recebidas. Então, eu somei esses 4, se eu não me engano deu 32, e dividi, memória boa, hein? Somei os 4, deu 32, é isso mesmo, né? Ó, 14, 14 com 9, 23, não, 33. E aí, dividi isso aqui por 4, efetivamente deu 8,5, né? 8, deu 8,25, na verdade. E aí, ele guardou esse valor num outro dado. Qual foi esse dado que ele guardou? Da média, né? Até aqui a gente teve os dados das notas, depois a gente teve os dados da média, que seriam os dados de processamento. Então a gente poderia fazer assim, ó, até para facilitar. Qual que é a entrada? Dados de entrada, né? 8, 5, 9 e 10. Depois disso, qual que é o dado de processamento? O dado de processamento é a nossa média, que deu 32 e 20 e 30, né? Sei lá, alguma coisa assim. E por último, qual que é o nosso dado de saída? Aprovado ou rejeitado, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente efetivamente utilizou 4, 5, 6 dados no nosso algoritmo, onde os primeiros 4 dados foram os dados de entrada, depois a gente utilizou mais um dado que foi a nossa média, e por último, de acordo com a verificação que foi feita na nossa média, a gente fez um dado de saída, se ele foi aprovado ou rejeitado, certo? Então é assim que a gente faz para saber mais ou menos quais são os dados de programação. E aí, quais são, né, esses tipos de dados, né? Porque vocês devem estar se perguntando, tá bom, eu sei que dado é uma informação, mas quais são as informações que o meu algoritmo ou efetivamente a minha programação reconhece, tá? Então, o que a gente tem? Esses são os principais tipos de dados que são utilizados em todas as linguagens, e a gente vai ter alguns outros que não são tão utilizados, tá? Primeiro deles que a gente viu bastante são os tipos de dados numéricos, né? O que são os dados numéricos? Eles são utilizados para cálculos aritméticos, né, matemáticos ou estatísticos. Então, para eu calcular uma média, para eu tirar um percentual, para eu ver um gráfico, etc e tal. E normalmente esses dados, tanto no algoritmo quanto na linguagem de programação, eles são divididos em 2 subgrupos. Quais são esses subtipos? Inteiros, irreais ou flutuantes. Vocês estão lembrando disso da matemática, né? O que são números inteiros? São números que não têm casa decimal. Então aqui segue a mesma regra da matemática. Qualquer número inteiro é um número que não tem casa decimal. E o que são números reais ou flutuantes? São números com casa decimal. Simples assim. Indiferente deles serem positivos ou negativos, tá? O subgrupo do tipo de dados numéricos é sempre inteiro ou real e flutuante. Então, seja positivo, seja negativo, eles se subenquadram ou inteiro ou em real e flutuante. Um outro tipo de dado que a gente usa bastante, a gente usou, por exemplo, nesse algoritmo, são os caracteres, né? São dados relacionados a alfanuméricos, onde o dado pode ser uma letra ou diversas, como, por exemplo, nome, RG e etc. Voltando para o exemplo da média. Qual foi o dado de caractere que a gente usou na média? O final, né? O final, a resposta final não foi aprovado ou rejeitado? Isso é um número? Não é, né? É uma string, né? O que é uma string? É um conjunto de caracteres, né? O que é um conjunto de caracteres? Uma palavra. Você pode trazer aí, né, a conversão, né? Quando a gente fala de conjunto de caracteres ou string, a gente está falando de palavras. Aprovado, reprovado são palavras. Então eles são do tipo de dados caracteres. Seguindo nos nossos tipos de dados, o próximo tipo de dado vocês também já viram, a gente falou bastante deles, são os dados lógicos. O que é o dado lógico para o computador e para a lógica de programação? Verdadeiro ou falso? Simples assim. Então lembra que na nossa condição, né, voltando lá nas nossas decisões aqui, isso aqui não volta verdadeiro ou falso? Ou seja, qual que é o tipo de dado que retorna dessa
dessa verificação, dessa condição. O tipo de dado que sempre retorna de uma condição é um tipo de dado lógico, que a gente chama de booleano. Verdadeiro ou falso. Sim ou não. Simples assim. Outro tipo de dado que a gente utiliza, mas esse daqui é só para em forma de conhecimento, vocês vão saber mais ao longo aí do desenvolvimento, são os binários, né? O que são esse tipo de dado binário? Até agora o que a gente falou, verdadeiro ou falso, palavra, sim ou não, tem a ver com ser humano, né? Eu, ser humano, sei o que é verdadeiro ou falso. Eu, ser humano, sei o que é inteiro. Eu, ser humano, sei o que é uma palavra. Só que o computador, às vezes, não entende isso. Às vezes o computador entende 0 e 1. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, né? Que o computador só fala 0 e 1, né? Então, existe um tipo de dado que é um tipo de dado que nós, pessoas, temos dificuldade de entender, mas o computador entende com facilidade. Quais são esse tipo de dados? São os binários, os famosos zeros e 1. E aí existem uma série de bases, né, para conversão desses binários, mas só para vocês entenderem que quando vocês veem algum algoritmo, algum programa que volta uma série de binários que não faz sentido para você, AJ32, A minúsculo, A não sei o que lá, 23, não sei o que lá, são dados que não tem a ver com nós seres humanos, são dados que a máquina entende, tá? Então fica claro que existe também o tipo de dado que a máquina entende e que a gente às vezes tem que manipular ele, tem que fazer uma conversão de base ou tem que transformar, né? Por exemplo, entenda que uma string, né, uma palavra, nós seres humanos entendemos, mas que o computador, para ele entender aquela palavra, ele precisa ser transformado em binário. A gente consegue fazer o inverso. Se eu tenho um binário e sei como esse binário está feito em base, eu consigo transformar esse binário em uma palavra. E às vezes a gente faz isso na programação. Complicado, avançado, só para vocês terem na nota mental de vocês que uma vez ou outra, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ouvir falar de binários. Mas nesse momento, vocês não precisam saber de binários. O que vocês precisam saber é que os dados têm numérico, lógico, caractere. Esses são os que importa para vocês começarem a estudar. Então, gente, guarda aí mentalmente que os tipos de dados, né? O que é dado? Vamos fazer um resuminho rapidinho disso aqui para eu fechar. Dados são informações que a gente usa no nosso algoritmo. As notas, por exemplo, uma decisão que é feita em uma estrutura de decisão, uma condição, né? Algum processamento que a gente fez, por exemplo, a gente poderia anexar um dado voltando na receita de arroz. Cada instrução ali meio que mexe com arroz, né? Então, por exemplo, eu primeiro pego, fervo a água lá, né? Faço o refogo, depois eu jogo o arroz, depois eu fervo a água. O resultado de cada uma dessas ações pode ou não voltar um dado. Imagina que, por exemplo, a gente só sabe que o arroz está pronto quando a água seca. Então esse dado que a água secou é um dado de saída. Enquanto eu não sei que a água, eu vou ficar monitorando o meu arroz até a água secar. Quando a água secar, de acordo com esse dado que me foi dado, eu olhei a panela, lembra que os dados têm a ver com sensorial, né? Eu olhei a panela e vi que a água secou, efetivamente eu fui lá e desliguei a panela, tá bom? Então os dados nada mais são que informações que trafegam no nosso algoritmo, e aí os três, né? Existe vários outros tipos, mas os três tipos principais que vocês precisam saber são os numéricos, os lógicos e os caracteres, né? Numéricos são todos os números, sejam eles inteiros ou reais. Lógicos, verdadeiro ou falso, sempre 0 e 1. E os caracteres são palavras, textos, parágrafos, enfim, qualquer coisa que a gente quer escrever no nosso código. Assim como a gente escreveu aprovado e rejeitado, a gente poderia ter escrito um textão ali, né? Favor, aluno, se atentar porque você tirou menos que 7, você está reprovado por causa disso, mas se atente mais na prova X, Y, Z. Isso poderia ser um dado de saída, não nenhum problema, tá bom? Quando a gente fala de caracteres, a gente está falando de uma ou mais palavras. E aí, a gente vai entrar, né? A gente sabe que a gente precisa desses dados, mas esses dados, eles são utilizados dentro do nosso algoritmo em dois momentos, né? Eles são geralmente utilizados em variáveis ou constantes, né? O que são variáveis e constantes? São elementos básicos que um programa ou algoritmo manipula. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Variáveis sempre recebem nomes para poderem serem referenciadas e modificadas quando necessário. Um programa deve conter declarações que especificam que tipo são a variável e ele utilizará, às vezes, um valor inicial.
Tipos podem ser exemplos inteiros, reais, caracteres, como eu acabei de falar, e as expressões combinam variáveis e constantes para calcular novos valores. Em resumo, a gente falou que os dados são informações, certo? Que eles têm os tipos lógico, numérico, caractere, e para a gente usar eles no programa, a gente precisa criar variáveis. O que são variáveis? Lembra que o nosso programa se resume a entrada, processamento e saída? Simples assim. Todo software se resume a entrada, processamento e saída, sem nenhuma exceção. E aí pensa que essa entrada, processamento e saída, efetivamente, ela precisa guardar informações. Eu não sei qual é a informação ainda da minha média, mas eu não preciso guardar um espacinho na minha memória para minha média, pensando naquele algoritmo da média. Como é que eu vou saber se a pessoa está aprovada ou não, se eu não tenho um espacinho para guardar minha média? O que eu vou fazer com essa média? Eu não consigo utilizar. Então, para que os dados funcionem nos programas, eles precisam ser salvos na memória. Então, imagina a memória como se fosse um espação, um lote, né? Vou trazer para a vida real. Imagina que é um loteamento lá, um terreno gigantesco. Essa é a nossa memória RAM. Eu não tenho a minha casa ainda. Eu não sei se a minha casa vai ser verde, se ela vai ser azul, se ela vai ser roxa. Só que a partir do momento que eu ganho eu ganho a escritura de uma parte de um terreno, eu ganho o direito de utilizar aquele pedacinho daquela terra, né? O terreno é enorme e eu ganho um direito de fazer aquele pedacinho. Aquele pedacinho é meu e aí eu utilizo como eu quiser. As variáveis, elas têm esse mesmo conceito. Imagina que a nossa memória RAM é o terreno, certo? E cada variável é uma escritura que você ganha para você poder utilizar um pedacinho daquela memória. E, obviamente, né, cada variável, né, ela precisa ser de um tipo. Por quê? Eu preciso saber que aquele terreno é do Rafael ou aquele terreno é do Adriano. Na memória é a mesma coisa. Eu preciso dizer que aquela variável é do Rafael e o Rafael tem 30 metros quadrados. Trazendo para a computação, eu preciso dizer que aquela variável tem o nome de Rafael e que o tipo dela é uma palavra. Simples assim. Então, toda vez que a gente cria uma variável no nosso código, a gente está reservando um espaço de memória. Aquele espaço de memória não precisa estar necessariamente preenchida na hora que a gente reserva. A gente primeiro reserva para depois a gente efetivamente utilizar. Mas quando a gente reserva, eu consigo, né, voltando para a analogia do terreno, eu consigo ali ter uma terra enorme, pegar e distribuir aquela terra sem dar a escritura e falar qual que é o tamanho daquela escritura, né, daquele terreno para a pessoa. Se eu não falar isso, fica todo mundo perdido, né? Eu tenho 10 mil metros quadrados de terreno. Se eu não falar que 30 metros quadrados são do Adriano, como é que o Adriano vai saber qual que é o tamanho do espaço dele? Certo? Então, para variável e para constante é a mesma coisa. A gente tem um terreno que é a nossa memória RAM. Dentro do nosso terreno, que é a nossa memória RAM, a gente reserva um espaço e fala, olha, esse espaço é do Rafael e ele é do tipo booleano. Então eu sei que naquele espaço do Rafael só vai caber um booleano e só a variável Rafael vai poder acessar. Por quê? Porque é ela que detém aquele espaço de memória.